Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aon Maker, sejam bem-vindos a uma aula muito atrasada. Como vocês podem ver, eu estou há muito tempo sem publicar no canal, porque eu tive um probleminha com a internet, finalmente consegui resolver, e antes um pouquinho de ter o problema com a net, eu fiquei sem ideias. Mas aí o pessoal começou a parar muito comentando no vídeo do inventário da série Zelda. E também comentaram no módulo RPG. E o que que rola? O modo que eu fiz o meu inventário na época não é o modo que eu uso agora. Agora eu uso um método que eu considero melhor. Então eu vou querer passar para vocês. O que que eu pensei então? Eu vou fazer uma... Não é exatamente uma série, entendeu? Só que ela vai ser... o nome desses vídeos, todos eles, vai ser Kit Master. Por que Kit? Porque ele não vai ter só um inventário. Por exemplo, você precisa de um sistema para fazer outro. Isso é um fato. Então, se eu for ensinar vocês a fazer um sistema de plantação, eu preciso de um banco de dados, eu preciso de um inventário e por aí vai. Então, nesse Kit Master, eu posso nem fazer as aulas seguidas, tipo, agora eu faço inventário, daqui a pouco eu faço outra aula nada a ver com Kit Master, depois eu faço outra coisa que se encaixa com Kit Master. Por isso, por isso não é uma série, ela não vai ser seguida. Pode ser e pode não ser, enfim. Eu não sei quanto tempo, quantos vídeos essas aulas vão dar. Se ficar muito grande, a gente faz mais aulas, por exemplo, o Kit Master Inventário parte 1, parte 2, enfim. Mas eu pretendo fazer todo um sistema dentro desse kit, para vocês aprenderem a fazer de tudo. Inclusive usar esse método que eu disse, de inventário, e também já vou ensinar itens consumíveis nele e tudo mais. Então o nosso sistema vai ser assim. Nós vamos começar e vamos criar o corpo, depois o banco de dados, depois a mente, depois as funções. E o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é a lógica que a gente vai seguir. O corpo significa os sprites, apenas a imagem no caso. Quando eu clico a tecla, eu abro o inventário, certo? Ele vai aparecer lá com os slots que tiver, o número de slots que a gente tiver e tudo mais. Isso vai ser o corpo. Quando isso estiver feito, xizinho aqui, está pronto. Banco de dados significa os itens que vão ser carregados dentro do inventário, caso a gente os possua. Quando tiver feito, mesma coisa. Mente. A mente é a programação dentro do inventário. Tipo, existe um slot 1, 2, 3, 4 e vai existir uma matriz ou um dicionário, no caso um dicionário, que vai salvar os itens que estão no slot por slot. Isso é a mente do inventário, né? Nós vamos chamar de corpo e de mente. E suas funções. O que são as funções do inventário? Não são abrir e fechar, não é isso. É você poder, por exemplo, usar um item dentro do inventário. É você poder pegar e arrastar o item para o próximo slot. Isso são as funções do inventário. Não é uma coisa impossível de se fazer, mas requer atenção. Então, sugiro que você preste atenção apenas no vídeo. Se tiver com outra coisa para fazer agora, resolve primeiro e depois volte até aqui. Então vamos começar. Primeiro eu já peguei aqui os sprites de um jogo que eu estou fazendo e já coloquei aqui, inclusive dos itens. E o que já tem aqui? Tem o layer GUI, palco e fundo, como de costume, onde o palco e fundo é apenas o trabalho de sprites do layout em questão, e do jogo, aliás, e a GUI é a interface do usuário, onde fica o HP, MP e o inventário, no caso. Porque ele vai ficar na tela, ele não vai se mexer dentro do mapa. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? No início do layout a gente apenas destrói tudo que existe lá, com exceção do personagem, e temos um evento para controlar o jogador, é só isso. Não está 100% bem feito não e nem precisa, porque é só basicamente um debug, eu só vou precisar do personagem para andar até o item, enfim, só isso. Então beleza, vamos começar. Por enquanto temos 3 variáveis que representam os layers, eu sempre faço elas, certo? E beleza, vamos criar aqui uma condição, uma função. Outra coisa, eu peguei esse inventário e tal, eu vou ver se tem variáveis de instância neles, porque eu quero que tudo seja feito do zero. Então eu tenho que apagar, parece que não tem não. Temos aqui o ainv, também não tem matriz dentro dele. Matriz não, variável. Beleza, galera, não tem. Então, certo. A gente vai criar
A gente vai usar esse ainv. É um dicionário, tá? Aqui. Eu só renomeei ele de ainv, esse A com underline, para ele ficar lá em cima no debug e a gente conseguir ver. Ah, mas você até agora não começou, tá falando muito. Então, o ideal é você prestar o máximo de atenção, porque a informação é justamente o que você precisa. Não adianta só eu começar a fazer, falar extremamente pouco e não explicar o que eu vou fazer. É isso que eu estou fazendo. O que você faz antes de criar um sistema é pensar. Então, eu vou fazer aqui tudo na hora. Eu não lembro 100% de como eu fiz lá no meu inventário, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer exatamente igual aqui. Afinal, é uma criação minha. Beleza. Vamos criar uma função para criar o corpo do nosso inventário, porque a gente não quer apertar ESC e dentro do próprio ESC ter aquele monte de evento para criar o inventário. Então, função. Quando você cria uma função, vai começar assim, ó. Você vai dar o nome que você quiser para ela. E na hora de chamar, você chama por esse nome aqui. Então, nós vamos chamar isso aqui pela lógica de inventário. Prontinho. Agora que eu já criei uma função, ela está em branco. Não existe nada ainda dentro dela, eu não passei parâmetros. Se você quiser, você pode criar aqui os eventos dela aqui mesmo. Deixa eu pegar uma tecla aqui. A tecla que vai abrir o inventário vai ser a tecla ESC. Então é escape. Você vem no sistema, função, chamar função, que é call function. Pronto, se eu chamar assim, vai executar tudo que estiver aqui. Só que não é isso que a gente quer trabalhar por vários parâmetros. Então a gente vai criar um novo parâmetro. Então vai ser, você não precisa pôr inventário abrir, inventário fechar, aqui já tem inventário, então no própria função você já vai ver o que você está controlando. Então o index 0, caso seja igual a abrir barra fechar, valendo lembrar, tanto o nome quanto as funções você põe o que você quiser. Pronto. Agora não vai executar nada que tiver aqui, vai executar o que tiver aqui no caso. Aliás, a gente não quer que execute nada que tiver aqui, porque se a gente colocar alguma coisa aqui, todos os parâmetros que a gente colocar vai executar isso também e o parâmetro. Não faz sentido. Agora, se a gente colocar inventário e no parâmetro 0, add parameter, ó, parâmetro 0, abrir e fechar. Pronto, vai executar apenas o que está aqui. Certo. Agora eu vou copiar e colar aqui, vou criar um grupo para ele e colocar ele dentro. Por quê? Na hora de criar o inventário, fazer checagens, blá blá blá, você vai precisar de muitas variáveis locais. Mas antes também, você vai precisar das variáveis globais do jogador. O que eu quero dizer com isso? Simples. Para começar o seu inventário, não é obrigado, tá? Mas você pode ter um nome, igual eu ponho no meu. Porque esse inventário, você pode replicar ele um monte de vezes para baús, containers, por aí. Então aí você põe baú, quest, até lixeira, se o cara achar um item no lixo, se for um jogo daqueles que você anda na cidade, enfim. Por isso é bom o nome. Então vamos lá. Primeiramente, inventário jogador ID. O que eu quero dizer com isso? Cada inventário vai precisar de um ID. Por quê? Quando você abrir um inventário, ele vai pegar todos os itens que estão dentro daquele inventário. E no caso, a gente não vai usar o ID único, nem o ID do sprite, porque isso muda quando eles são destruídos. Então a gente vai fazer IDs globais para eles. E aqui a gente vai passar qual que é o parâmetro que vai ser qual que é o ID do jogador do inventário. Vai ser 1. O ID do jogador do inventário, olha a minha ideia. O inventário com o ID do jogador. 1. Então, de 1 para frente, quer dizer, de 2 para frente, tudo são baús, são outros inventários à parte. Como que vai acontecer isso? Isso você vai ver mais para frente. Mas por enquanto saiba apenas que o 1 é ocupado pelo inventário do jogador, ou qualquer um que eu puser aqui. E nós não podemos trocar durante o jogo, né? Porque não faria sentido. Copiei aqui agora. Inventário jogador. Opa. Slots max. Pronto. Aqui vai dizer quantos slots tem no nosso inventário. Por enquanto vamos deixar só 4. Copia e cola. Inventário jogador nome. Aí a gente vai pôr uma variável do tipo texto. Então,
Por enquanto a gente tem só 3 variáveis. São elas: ID, quantidade de slots e nome. Por enquanto a gente acha que só precisa dela. Então vamos seguir com a nossa programação. Vamos arrastar para cá umas variáveis locais e dizer por que a gente vai precisar delas. Mas antes eu vou falar. É o seguinte. Quando eu criar... Deixa eu desbloquear aqui o GUI. Tá. Quando eu criar o nosso inventário, eu vou criar esse sprite aqui. Não é obrigatório. Você pode pôr outro tipo de sprite e tal. É por isso que a gente vai colocar a própria programação para desenhar os slots aqui dentro. Porque se eu fosse colocar por image point 1, 2, 3, 4, eu não poderia mudar o sprite, enfim. Tá, você criou isso aqui, você vai precisar fazer o seguinte. Dizer para o sistema que ele tem que criar um slot aqui. Bem aqui no meio. E depois ele vai replicando. Puta merda, o negócio foi lá pro fundo. Na hora que eu criei. Porque o layer que está ativo, ó, tá vendo aqui em Active Layer? Canto inferior direito, tá ao fundo. Você clica aqui para mudar o layer que está ativo. Então se eu estou com o layer ativo agora GUI, quando eu copiar e colar, isso aqui vai ser criado no GUI. Então beleza, isso aqui foi criado aqui, e esse daqui foi criado na frente. Aí vai criando mais um, mais um, mais um. Quando chegar cá no canto, eu quero que a configuração X volte para inicial. Então vai voltar para esse ponto, mas vai descer a quantidade Y. E vai chegando até o máximo. Se não me engano aqui tem 18 slots máximo. Então é isso. Beleza. Primeira coisa que a gente faz, dá um create object. Layer GUI. Aqui eu vou colocar no centro da tela certinho. Original window width barra 2 e exit. Mesma coisa, só com a largura. Como o ponto de origem do inventário é o centro, então eu tenho que pôr barra 2. Porque aí ele vai pegar, ele vai criar o inventário até aqui, no caso. Tanto para largura quanto altura. Não sei se você entendeu bem. Mas tipo, se eu não pusesse original window width e 8 barra 2, ele ia ficar mais ou menos aqui, ó. Entendeu? Aí você põe barra porque o ponto de origem não está sendo aqui em cima, está sendo no centro. Então ele vai fazer ele mais ou menos aqui. No centro certinho, enfim. Então beleza, eu coloquei inteiro esse número, porque em alguns casos a imagem fica meio distorcidinha, porque ele cria num número float todo avacalhado, posição x e y, e é isso que acontece. Beleza, vamos ver como é que está o nosso sistema. Super completo, enfim. Prontinho, ó. Eu já criei o inventário. Inclusive eu coloquei um behavior para poder segurar ele. Segurar e mover. O drag drops. Drag drop, aliás. Só que ele vai criar inventários infinitos, né, por enquanto. Não é isso que a gente quer. Vamos lá. Ah, mas aí você põe o destroy de começo. Sim, só de começo. Porque depois, por exemplo, vamos ter um monte de baús que esses baús vão ser usados com esses inventários mesmo. Então se eu colocar destroy e tiver 2 baús abertos, ou um, vai destruir o outro baú também. Então não é assim, a gente tem que colocar uma tagzinha de identificação, pelo ID, enfim. Mas por enquanto a gente está só desenhando o corpo, a gente pode fazer assim. Deixa eu pegar por aqui mesmo, no próprio sistema de... Pronto, isso aqui é tudo relacionado ao inventário. Antes de criar um, eu vou destruir tudo. Certo, galera. A gente já tem o nosso inventário fundo e ele vai ser criado e vai ficar sempre um só na tela. Apesar de que não está legal por enquanto. Agora, para fazer aquele negócio do slot ser criado aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, a gente precisa de variáveis locais para passar para o sistema a informação x e y que a gente quer. Então vamos criar uma variável. Tá vendo? Global number. Eu vou mover ela para dentro do grupo e ela passa a ser local number. Então variável, mas você pôs local, é obrigatório? Não. Você põe o nome que você quiser na variável, entenda isso. Se você quiser colocar esse nome aqui, ó, pode. Eu não aconselho, mas você pode. Local inv x. Local inv y.
Qual que é a lógica que a gente pensou aqui? Que na hora de criar os slots, eu não vou criar, por exemplo, x528, 584, y100. Eu vou, na verdade, fazer assim: local inv x e local inv y. Essa é a configuração que a gente vai passar os parâmetros para ela e vai ficar adicionando número e tudo mais. Então vai ser o seguinte: a posição x inicial sempre vai ser a mesma, sempre. Entendeu? Ele vai mudando o x que ele vai ser usado, depois o y, mas o x inicial sempre tem que ser essa posição aqui. Então o que a gente faz? Temos local x e vamos ter x inicial. Nosso objetivo agora é achar o x inicial. Eu sempre faço assim, ó. Por que eu criei dois eventos? Esse evento aqui vão ser os preparativos. Eu vou copiar isso daqui para dentro dele e vou definir nossas variáveis. Local inv inicial x, o x mesmo e o y. Beleza. Agora, qual que vai ser o nosso x inicial? Vamos achar a posição. Baseado em onde a gente criou o inventário. A gente criou no centro da tela, certo? Então, local inv x... Não, vamos usar o... Vamos fazer o seguinte. Vamos definir só o x inicial e o x que vai... Esse x aqui ele vai ser lido de início, uma vez só. Então, ele pode ler o valor do x inicial mesmo. Não tem problema. Então, local inv x é igual a local inv... é igual a local x inicial. Dizemos que o x atual vai ser igual ao inicial. Então, a gente acha a posição inicial aqui. E o nosso y vai ser esse aqui, que é o centro da tela. Se eu disser para criar um slot agora, ele vai criar no meio do inventário, porque a gente achou essa configuração. Para ele replicar um monte de slots, como que a gente vai fazer? Em vez de a gente fazer com while, aquele comando que diz faça enquanto, a gente vai simplesmente usar uma repetição. Ah, mas vai repetir quantas vezes? O número de slots que você tiver. E para isso, o que você faz? Cria mais uma variável dizendo slots qt. Pronto. Essa variável vai dizer quantos slots você tem. Então, quando você abrir um inventário, ele vai pegar a configuração de quantos slots tem naquele baú ou no inventário do jogador. Para isso, temos aqui inventário jogador slots max. No caso, a gente tem 3 parâmetros que a gente precisa passar para o inventário antes dele abrir. Então, já vamos colocar os 3 aqui e dizer que o primeiro é o ID, o segundo é o nome e o terceiro é a quantidade máxima de slots. Valendo lembrar que você põe a ordem que você quiser. Eu achei melhor assim, mas você põe o que você quiser. Tá 100% tranquilo. Se você estiver seguindo uma videoaula, eu recomendo que antes de você entender o sistema todo, você faça tudo igualzinho ela. Porque senão é arriscado você ficar perdido. Beleza. No nosso parâmetro 1, a gente tem o ID do jogador. No 3, a gente vai ter a quantidade de slots, que é o que a gente quer agora. Então vamos vir aqui e dizer que local inv qt, a quantidade de slots, é o que foi passado para a gente no parâmetro 3. Então você põe function param 3. Como você está dentro dessa função, aqui você põe function param e o número, ele vai pegar os números que você passou para essa função. Então no 3 você passou a quantidade de slots max. Então se eu passei 4 aqui, na variável que eu usei aqui, então nosso local inv slots qt tem simplesmente 4 slots. Então eu vou repetir isso quantas vezes? Local slots qt. Pronto. Ele vai criar 4 slots. Na verdade ele ainda não vai fazer porra nenhuma, galera. Agora a gente vai copiar e colar esse create object. Pronto, nosso slot. Ele vai ser criado na layer GUI e no local inv x, local inv y. Ah, mas e o x inicial? Então, o nosso x já pegou a posição inicial, que inclusive não é essa, a gente vai achar certa, mas só para vocês verem. E toda vez que ele criar um slot, o que ele tem que fazer? Ele tem que adicionar a quantidade x, o tamanho do slot
que é 32, mais o espaçamento, que deve ser talvez uns 8, galera. Beleza. Isso aqui vai ser repetido só esse número de vezes. Então, do outro jeito que eu fazia, tinha que ficar subtraindo para ver se já tinha acabado. Mas o comando repeat é melhor por causa disso. Por enquanto a gente não pôs configuração para ele passar para a linha de baixo, nem nada. Mas vamos ver. Ele criou 4 slots certinho, tá vendo? Só que o primeiro, olha onde que ele foi criado. Ele foi criado no meio certinho. A gente tem que fazer com que ele chegue até aqui. Então, pelo que a gente está vendo aqui do slot que foi criado no centro, se eu voltar metade do tamanho dele, parece que ele vai estar no lugar certo. Não sei se ele vai estar no espaçamento certo. Então vamos ver se isso é verdade. Menos 32/2. Por que você não põe 16 em vez de 32/2? Porque eu gosto de lembrar, quando eu olho o cálculo, o que eu estou fazendo nesse cálculo. Aqui no caso, eu estou pegando a metade do slot, que o tamanho é 32. Beleza. Vamos ver com a nova posição inicial. Ó, o que faltou aqui? Faltou o espaçamento. Isso mesmo. Então vamos lá. O YouTube bugou aqui. Mas não tem o que fazer, tá de boa. Então vamos pegar esse espaçamento de 8. Ver se é isso mesmo. Não, vou pegar então metade do 8, porque eu só estou ali posicionando. Ó, se você reparar bem, ele está no lugar certinho. Agora, a gente quer posicionar ele para baixo aqui. Mas, pô, por que você não sobe de uma vez? Porque depois que eu colocar ele encaixado no slot aqui, eu volto, tipo 32 vezes 2, para ele ir para o inicial, e depois mais 32 para cima. É assim que eu sempre faço. E eu acabei de fechar aqui e esqueci nas configurações que eu pus. Puta que pariu. Tá, aqui ele não tem que voltar metade para baixo não, ele tem que descer uns... Parece que é uns 14, se eu não tiver muito exagerado. Então aqui no nosso local Y, mais 14, vamos ver. Não, galera, mais 10 deve ser suficiente então. Lembrando que tem sempre o espaçamento das linhas. Se eu voltar mais 1, vai estar perfeito. Então significa que é mais 9. Pronto, ó, todos os slots se encaixaram nele. Agora, menos 32 vezes 2, vamos ver se já vai atender a questão de voltar. Porque o nosso slot, o ponto de origem dele é o centro. Menos 30... Opa, que Y que a gente quer voltar o X. E o X inicial. Menos 32 vezes 2. Opa, vezes 0, vezes 2. Se eu não tiver louco, geralmente eu sempre tô, então deve dar errado. Até que não deu errado não, galera. Até que eu não tô muito louco, então. Mas ainda parece que tem uma configuraçãozinha a ser adicionada aqui. Vamos pôr vezes 3 e ver como é que fica. Não, agora ficou muito. Mas beleza, vamos deixar assim mesmo. Ah, seu cálculo tá uma bosta. Eu sei, galera, eu sou péssimo em matemática, mas vocês têm que aceitar isso. Isso é uma coisa que não tenho o que fazer, a não ser estudar matemática. Certo. Agora eu vou pôr mais uns 4. Porque estamos chegando lá. Mais 1 ou 2, eu acredito que talvez mais 2, então seria 16 certinho. Certinho. Agora é só subir. No Y aqui, mais 9, menos 32. Depois de reposicionado. Falta mais um pouquinho, na verdade. Que na verdade é só o espaçamento agora. Então, vou subir mais quantos? Ah, mas por que você não põe 34, 36? É como eu disse, eu gosto de saber o que eu fiz no cálculo. Mesmo que ele esteja todo bugado, eu quero saber como que eu cheguei àquela informação. Não, isso não vai ferrar com o seu jogo, fazer um lag absurdo, não. Relaxa. Menos 4. Parece que se eu subir mais 2, funciona do jeito que eu quero. Então, menos 6. Menos 1 e eu vou chegar no lugar que eu quero.
Beleza. Prontinho, perfeito. Agora o que a gente quer que aconteça? A gente quer que quando o slot chegue no final, ele passe para a fileira de baixo. E para isso, a gente vai usar o nosso comando inicial. Se eu der umas pausas no vídeo, galera, igual eu vou dar agora para atender o pessoal aqui, rapidinho, vocês relaxem. Para vocês aí, no caso, vai ser só um cliquezinho. Só um segundinho. Prontinho, galera, foi feita uma pausazinha. Para vocês foi só um cliquezinho aí. Vamos ver o que a gente estava fazendo. A gente tinha acabado de achar a configuração Y, X e a gente ia passar para baixo. Então, aqui é onde a gente está criando os nossos slots. Vamos criar uma subcondição aqui, porque o sistema ele vai repetir, né? Vai criando e vai passar cá para baixo, caso tenha alguma subcondição. Nessa subcondição, a gente vai dar uma ordem para o sistema, que vai ser assim. Quando x, aliás, o x atual é o que está recebendo novos valores. Então, quando x atual for maior ou igual ao x inicial vezes, acho que é 5 ou 4, não sei. Ou seja, vai ser aquele x do começo mais 3, 4, 5 slots, enfim. A gente vai adicionar mais 32 mais 8 a posição y. E o x vai voltar a ser o x inicial, porque a gente vai descer uma fileira no y e vai voltar para o x do começo. Caso contrário, ele vai ficar criando em modo escadinha assim, ele vai descendo e criando outro. Beleza? A gente só tem 4 slots agora, então não vai nem dar pra ver isso. Vamos colocar 18, que é a quantidade máxima de slots. Ó, ainda está errado, porque o certo era quando ele chegasse aqui, ele passasse lá para baixo. Então vamos ver onde que eu cometi um erro aqui. Certo. O nosso x está recebendo sempre os valores. Quando o nosso x for maior ou igual ao x inicial vezes, vamos ver, 3. Vezes 3. E vamos colocar a quantidade de slots em menos para a gente poder ver na tela, né? Se não está cometendo um erro ainda maior. Ó, ele está criando tudo para frente, ele ainda está ignorando a ordem de passar para baixo. Beleza? Vamos lá, vamos ver. Não, galera, o erro que eu cometi foi o seguinte. Quando eu digo que local inv(x) inicial vezes 3, eu quero dizer um número x gigantesco. Porque ele vai pegar, vamos supor, o centro da tela é 400, vamos supor. Ele vai pegar e pôr 400 vezes 3, não faz sentido. Tem que ser, tipo assim, ó. Vai ser a posição x inicial, mais 32, que é o tamanho do slot, 32 vezes 3, entendeu? Tipo, é aquela posição inicial, mais 32 vezes, acho que 4 na verdade, mais 32 vezes 4, para contar os slots para frente. Espera aí que eu já vou explicar. Tá, ainda falta aqui uma quantidade. Mas tipo, o que eu quis dizer? Local x inicial, esse slot aqui, o primeiro, mais 32, ou seja, o tamanho completo de um slot, vezes 1, 2, 3, 4, 5. É 5 ou 4? No caso, vamos pôr, na verdade é 6, já estava 4, então eu cometi esse errinho aí. 7, na verdade. Cometi outro erro. É como eu disse, aquela sominha de matemática. 7. Por que é 7 em vez de ser a quantidade de slots? Porque a gente não está usando o tamanho do slot na verdade. A gente está usando metade do slot em questão de tamanho, porque o nosso ponto de origem está no meio. E é assim que tem que ser mesmo, galera. Relaxa. Beleza? Agora o que a gente faz? Vamos pegar aqui por 18 slots. A gente já colocou aqui o behavior pin, né? Então vamos colocar para o slot, quando nascer, ficar grudado ao inventário. Não é aqui não, aqui. Então pin to object, você põe que ele vai ficar grudado no inventário. Pode ser só position, não precisa ser ângulo, porque não vai modificar o ângulo. Ele já vai ser criado no lugar certo, então eu posso dar o pin aqui embaixo. Lembrando, se você colocar o pin aqui e aqui embaixo você colocar para o slot ir para outro lugar, ele não vai porque ele está grudado ao inventário.
você tem que dar o comando umpim. Ainda cometi um erro, pera aí galera. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ele não está se grudando ao inventário. Na verdade era para ele estar, já era para ele estar se grudando ao inventário, só que eu pus pro slot se grudar ao próprio slot. Você vê o nível de ignorância do ser humano. Ele está se grudando a ele mesmo, então é óbvio que ele não ia se mover, né? Prontinho, nós já temos nosso inventário aqui. O corpo dele está quase criado. Certo? Beleza. Então vamos lá. A gente já está conseguindo criar ele no número de slots total. Certo? E o nome do inventário e tal é o que a gente vai pôr agora. Eu acho que eu já coloquei aqui os image points. Aqui nós temos o ponto de origem para aquela marcazinha de fechamento, e aqui nós temos para o nome, que é cá no canto. Então quando eu criar aqui o inventário, eu vou dar um spawn. Image point dele eu acho que é 1. Aqui a gente pode pôr self layer name, que eu quero que seja criado no layer que o inventário tiver. O envinome. Deixa eu ver se é isso mesmo. Envinome image point 1. E vou duplicar aqui e spawnar agora a marca de fechamento no ponto de origem 2. Já está tudo configurado, então acho que vai ficar certinho. Vamos ver. Aí, ó. Agora a gente tem que usar o pin. No envinome, no nome do inventário já tem pin. Na marca de fechamento também. Nela não já tem não, mas a gente tem que usar nela também. Cadê? Envinome. Vamos dar um pin to object. Inventário. Position on lie. Agora, marca de fechamento. Into object. Inventário. Position on lie. Pronto. Agora eles têm que estar andando juntos certinho. Beleza? Ó, toda vez que eu aperto ESC, ele destrói e cria outro. Por isso que dá esse efeito de que ele está se movendo na verdade. Mas na verdade está sendo criado outro. E quando a gente clicar aqui, a gente quer que feche. E aqui é onde vai ficar o nome. Beleza. O nome, a gente vai simplesmente dar um set text, igual a função, parâmetro. Se 3 é o do slot, 2 é o do nome, provavelmente. Só que a gente ainda não pôs um nome, é verdade. O nome do inventário do jogador vai ser jogador. Não, vamos colocar meu inventário. Esse vai ser o nome por enquanto. Lembrando que em variável do tipo texto você não precisa e não pode pôr aspas, porque o próprio sistema já põe. Senão você vai confundir o seu texto aí. Prontinho, lá. Recebeu o nome meu inventário. O corpo já está totalmente criado, totalmente 100%. Agora, para quando a gente abrir o inventário, a gente antes apagar tudo que diga respeito àquele inventário que a gente está reabrindo, ou fechar, ou fazer qualquer coisa, a gente vai precisar do quê? Da mente dele. Vamos ver quanto tempo temos de vídeo. Temos 33, a gente vai começar a fazer a mente, ou talvez conseguir terminar. Então vamos marcar aqui, o corpo já criamos. Agora, na verdade, antes da mente, na ordem seguida aqui que a gente fez, a gente vai fazer o banco de dados. A gente precisa do banco de dados para tudo. Então, nessa aula, a gente vai fazer o corpo e o banco de dados. Certo, vamos colocar aqui por enquanto inv função, que são as funções no caso. Vamos colocar por enquanto aqui dentro mesmo. Agora, vamos criar um grupo chamado banco de dados. Esse banco de dados vai ser responsável por criar todos os itens do jogo. No caso, eu vou pôr um item aqui no chão e vai ter uma variável chamada item name. Aí vamos supor que esse daqui se chama poção e tem 1 na quantidade. O sistema vai lá no banco de dados, vai olhar qual matriz que o nome dela está como poção e vai configurar esse item aqui de acordo com a poção. Ela vai dizer para ele, ó, você está no ícone 7
qual que a gente decidir, né? Você está na animação de com 7.3, seu frame é... Tá, a gente não tem uma poção aqui. Então vamos supor que aquilo ali é um coraçãozinho. Você está no Icon 7.3 e seu frame é o 0. E aí as outras configurações é o que ele faz. Se é um item consumível, blá blá blá, enfim. Belezinha. Vamos criar aqui uma matriz. Não, a gente não vai fazer com dicionário. A gente vai fazer com matriz mesmo. Pronto. Essa array vai ser a itens db. Ou seja, array itens database, banco de dados. Podemos colocar o valor 0, pronto. Essa variável já vai começar ativa no sistema. Vamos criar uma variável global que vai dizer itens dbload. Se você colocar para todo o início do sistema ser carregado as matrizes, não há necessidade. Crie uma variável global que vai ser carregada uma vez só, porque as matrizes não vão ser destruídas, não importa quantas vezes você mude de layout. Então, os itens só precisam ser carregados uma vez. Então, quando o itens db estiver igual a 0, eu vou criar as matrizes. Quando estiver igual a 0, a primeira coisa que eu vou fazer é destruir a que já tem ativa. Depois disso eu vou criar os itens. Criar aqui aqueles dois eventos. E no último evento, depois de criar todos os itens do jogo, eu vou colocar itens dbload igual a 1. Como isso aqui só acontece enquanto está igual a 0, só vai acontecer uma vez. Tá, por enquanto a gente vai ter só um item, que vai ser usado como teste. Então eu vou criar uma matriz. Como é uma matriz, você não precisa colocar layer, nem x, nem y. E vou dar um pushback nas configurações dela. Pushback vai mandar a nossa informação para trás. Se colocar front, ele vai mandar para frente. Aqui, ó, nesse axis aqui, é a posição. X, Y, Z. X sendo para frente, Y sendo para baixo e Z sendo profundidade. A gente só vai usar o X. Então, qual que vai ser o valor que a gente vai mandar nesse primeiro X? O nome do item, que vai ser espada de madeira, que a gente tem uma lá. Beleza? Pronto. Onde que ela está? Ela está... Lembrando que isso aqui é um jeito de fazer. Você pode fazer de outro, você pode fazer tudo na mesma animação, mas eu acho assim o jeito mais organizado. Ela está no Icon 7.2 e pertence ao frame 0. Por que eu fiz isso por animações? Assim, ao invés de colocar tudo em uma só. Porque se você quiser criar um item com animação, tipo uma espada pegando fogo, ela vai criar lá no seu inventário. E em vez de você dizer que o frame é 0, você deixa ela reproduzindo a animação para sempre. Na hora de configurar o item, você põe. Se o item for um item que tem animação prolongada, ele vai ficar infinitamente com aquela animação. Aí eu não... Eu repliquei isso duas vezes para o nome da animação, que é o Icon 7.2, e para o frame. Ah, mas o problema da matriz é que você não sabe o que está sendo criado onde. Cara, isso é tão simples de resolver. Coloca um comentário. Item name animação e frame. Pronto. A partir desse momento você sabe, ó, o index 0 é o nome, o index 1 é a animação e o index 2 é o frame. Por enquanto é só isso que a gente está fazendo. Vamos abrir em modo debug e ver. Nosso itens db 0 já foi criado aqui, ó. Então já temos uma espada de madeira que pertence ao Icon 7.2 e tem o frame 0. Beleza? Agora a gente vai ir aqui e vai criar uma família para todos os itens do jogo. Vamos criar aqui, pegar o item, adicionar na nossa família e dar um OK. E o nome vai ser itens. Nessa família, todas as variáveis, behaviors, efeitos que a gente pôr, tudo que tiver dentro dela vai receber esses valores. Mas por enquanto o que a gente quer é item nome, variável tipo texto, item quantidade, variável tipo número e config,
que vai ser quando ele estiver configurado no banco de dados, vai ser uma variável boolean, comporta true ou false. Prontinho. Agora eu vou copiar esse item aqui dentro. Ele vai ficar no palco, onde o personagem fica. Aqui. E o nome dele é espada de madeira. Pronto. Tem um. É assim que você vai jogar itens no chão, dropar itens de qualquer lugar, enfim. Você joga o item no chão, passa o valor, item nome, quantidade e o sistema configura para você. Então, o nome aqui tem que estar certo, senão o sistema não vai achar lá. É questão de lógica, né? Beleza. A gente já tem as informações que a gente precisa passar para os itens que estiverem no chão. Agora, como que os itens no chão vão pegar? A gente vai rodar um for para cada um desses itens que não estiverem configurados. Cada um desses itens que não estiverem configurados, opa, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no sistema em pegar por comparação, pick by comparison, vai pegar a matriz array itens database que array itens database tiver com o valor 0, ou seja, ponto at 0 igual a itens ponto item name, item nome. Pronto. Ele vai pegar no sistema a matriz que tiver com o nome, ou seja, com o valor 0, que é o primeiro valor que a gente passou, igual ao que tiver no item nome dele. Beleza. Agora que a gente pegou, o que a gente faz? A gente vai definir a animação do item igual ao que? Frame 1. Vai ser igual a itens, database. Cadê a database? Opa. Pronto, o valor que foi passado aqui no 1 vai ser a animação do item. O valor que foi passado no 2 é o frame. Mais para frente a gente pode colocar, e agora aqui a gente pode colocar assim, ó, animado, no caso é true ou false. Vamos pôr false porque esse item não é animado. False. Então a gente vai fazer uma leitura aqui na nossa matriz. Se o x 0, 1, 2, 3 for igual a true, então esse item é animado daquele jeito que eu falei. Se não for, adicionei um else aqui clicando com x. Se não for, eu vou dar um stop animation. Se for, ele vai continuar a sua animação normalmente. Então, já que foi desse jeito, eu tenho que pegar a animação que... o item que você quiser que fique se animando sempre, você vem aqui nele e coloca o loop em yes. Aqui, ó, no canto, loop yes. E coloca a velocidade. Lembrando que isso aqui, essa speed, é o nome da animação em geral. Agora, aqui, quando você clica em frame por frame, você tem uma opção de colocar frame speed. No caso, vamos supor que isso aqui está super rápido, mas tem um frame que quando chega nele, você quer que fique parado por um tempinho maior. Então você aumenta aqui o frame speed. No animação speed, fala do animação em geral. Da animação em geral, aliás. Beleza, a gente já configurou o nosso item. Feito isso tudo, a gente abre uma nova aba lá por último. Sempre você clica assim na cabeça do evento e vê. Tudo que ficar azul, ficar selecionado, faz parte desse primeiro evento. Então aqui por último, eu vou dizer que o item está configurado. Então este item já foi configurado, ele não vai mais acontecer nada para ele. Se já está certo, se não erramos em nada, isso aqui vai virar uma espada de madeira. Eu pus para destruir os itens de começo. E eu não posso mais fazer isso. Cadê? Ué, onde que eu estou destruindo esse item? Eu acho que eu não estou destruindo esse item não. Acho que eu cometi algum erro lá na hora. Vamos ver aqui se os itens estão sendo destruídos. Ah, tá. Ele está ali, só que quando eu importei para cá, ele está com a visibilidade inicial igual a invisible. Porque ele está sendo configurado e depois que terminar a configuração ele fica visível. É uma coisa que não dá nem para você notar direito. Então vamos colocar set visible. Pronto. Por que a gente não coloca por aqui a visibilidade inicial?
porque a gente não quer nem por um segundo que o item seja visto com outra configuração ou qualquer coisa do tipo. Então pronto, você já tem o seu item espada de madeira aqui no chão. Aí quando você pegar, ele vai para o seu inventário, que ainda não tem a mente criada. Mas antes disso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um efeito. O item que está no chão, eu não gosto que ele fique sempre na mesma posição. Então o que eu faço? Eu dou um set angle igual int, coloco sempre inteiro, random 360. O ângulo vai até 360 graus. Todo item que tiver no chão, ele vai ficar enfim, vai ficar numa posição aleatória. Se eu replicar essa espada para um monte de lugares aqui, vou colocar isso aqui no palco, pronto. Cada uma vai ficar numa posição diferente. Porque é assim, questão de lógica. Você não vai jogar um item no chão e ele vai parar exatamente naquela mesma posição sempre. Aí eu gosto de deixar desse jeito, mas você não precisa fazer assim. Agora vamos deletar. Isso conclui o nosso banco de dados. Deixa eu colocar aqui. Beleza, galerinha. Certo. Avisando para você que está vendo esse vídeo de uma vez, tudo que vocês pedirem aí, sempre que eu tiver livre, terminar um projeto e tiver livre, eu vou fazer. Mas é muito válido lembrar que eu não vou simplesmente, tipo, o cara me pediu uma coisa faz um mês. Eu não fiz isso ainda porque eu estava ocupado. Aí depois eu vou lembrar disso. Tem muito comentário no canal, felizmente, né? É bem interessante isso. E não dá pra me lembrar de absolutamente tudo. Então se você pediu alguma coisa no canal e viu que eu não fiz, me lembre daquilo, porque eu vou fazer, com certeza. Só que como eu sou um só, demora um pouco mais, né, galera? Até porque tem os projetos pessoais. Então, tá criado aqui o corpo do nosso inventário e o nosso banco de dados. Depois que você fizer isso perfeitamente, aí nós vamos começar a mente. O que é a mente do inventário? A gente quer apenas um dicionário para ser usado para todos os slots. O que significa que a gente vai pôr em cada casa o item e a quantidade. Não só criar um objeto para cada slot, colocar no parâmetro 0 o nome e no parâmetro 1 a quantidade. Assim é mais fácil, mas você tem que criar muitos objetos. Da maneira mais complicada fica mais bem feito, o seu jogo vai ficar mais leve. Então é isso aí, galera. 47 minutos de aula, tudo pronto, com perfeição, sem nenhum bug, e até a próxima.